Olá, gente, tudo bom? Então a gente está indo hoje para o nosso último conteúdo, que é a parte de reprodução humana. Então a gente vai sair totalmente da parte de ecologia agora e focar muito mais na nossa espécie. Eu já deixei aí atrás para vocês verem o meu site de perguntas, tá? Porque eu sei que muitas pessoas têm muita dúvida sobre algumas partes de reprodução, mas ao mesmo tempo tem vergonha de perguntar. Então, assim, se você tiver vergonha de perguntar e quiser perguntar anonimamente, tá aí a página para isso, tá bom? Vamos começar. Eu não quero que o vídeo fique grande, então eu vou falar um pouquinho rápido, como vocês estão percebendo. Mas qualquer coisa, dá uma paradinha, repete o vídeo, ou então me pergunta qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Deixa eu ver se a câmera tá... tô entortando mais. Eu vou então começar a passar os slides. Não esqueçam de assistir os slides antes de fazer os exercícios, tá bom? Eles são bem importantes para vocês. Assistir ver só os slides ou ver o vídeo, né? São bem importantes para vocês conseguirem responder as questões que eu passei para vocês. Deixa eu botar então minha carinha aqui do lado. Eu vou trocando ela de lugar conforme eu vou vendo se atrapalha ou não. Os slides. Gente, então, sobre reprodução humana, a gente vai dividir em duas partes. A gente vai ver a primeira parte, que vai ser sobre a anatomia, tá, do sistema reprodutor feminino e masculino, e depois a gente vai ver a parte de reprodução, parto e nascimento, tudo bem? Então a gente começa com o sistema reprodutor masculino. Gente, o que eu quero que vocês identifiquem na parte anatômica é principalmente essas partes que eu coloquei um quadradinho em volta, tá? Então, o pênis, o orifício da uretra, que é o final do canal. A gente tem aí vesícula seminal, que a gente vai ver a importância depois, ducto ejaculatório, próstata, ducto deferente, que é importante, e o testículo. Não que os outros não sejam importantes, mas eu vou dar uma ênfase maior por questão de prova, por questão de achar que são os mais importantes vocês saberem neste momento agora. Esse corte, então, tá lateral, né? É um homem que está lateralmente cortado. E aí você consegue ver, então, se a gente começar aqui do final, a uretra, né? O canal aqui da uretra. Lembrando que o canal da uretra, ele serve para dois sistemas no homem. Sistema urinário e sistema reprodutor, tá? O que muda quando um tá funcionando, o outro tá desligado, digamos assim. Quando um tá ligado, o outro tá desligado. Então, por exemplo, se o homem vai ejacular, ele vai liberar espermatozoides, ele não vai liberar urina junto. Se ele tá liberando urina, ele não vai liberar espermatozoides, até porque os espermatozoides são sensíveis ao ácido da urina. Eles morrem. Então, não tem como os dois atravessarem o canal ao mesmo tempo. Então, ou vai ser o sistema urinário que está ligado, ou vai ser o sistema reprodutor. Os dois juntos não tem como. É mais complicado, tá? Por causa que não ia funcionar direito. Então, lembrem disso, isso é importante, porque na mulher é separado. A mulher tem separado o final do sistema urinário e o final do sistema reprodutor, tá? Então, só para já dar uma ênfase nisso daí. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam é que tem vários órgãos aqui, tá? Que participam, tá? Desse processo de ejaculação do homem. E a produção de espermatozoides é aqui no testículo, tá? Vocês podem ver que ele fica no saco escrotal, que a gente chama, tá? E fora do corpo. Por quê? Porque a temperatura necessária para produzir espermatozoides é muito menor do que a temperatura corporal. Então, por isso, ele tem que ficar fora do corpo. Em dias muito frios, os meninos vão saber mais do que as meninas, obviamente, né? Você vai perceber que o saco escrotal, ele vai se aproximar do corpo, tá? Quando tiver dias mais quentes, ele vai fazer o inverso, para tentar sempre manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. Os espermatozoides, então, passam pelo ducto deferente, né? Passa por esses órgãos aqui, que vão nutrir, vão lubrificar, tá? E então
vai sair pelo orifício da uretra quando o pênis estiver ereto, tá? Quando o pênis está flácido, não sai espermatozoide, sai urina. Então tá aí a chave de liga e desliga do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino sabe que quando o pênis está flácido, vai ter sua liberação de urina. Quando o pênis está ereto, então vai parar a liberação de urina e vai começar a liberação de espermatozoides. Ok? Coloquei uma observação aqui, tá? Sobre o tamanho, falando da anatomia, né? Falando do tamanho peniano. Tamanho do pênis não influencia na reprodução humana, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Gente, tem muita essa preocupação sobre o pênis, o tamanho do pênis ter alguma relevância, né? Não estou dizendo que é uma preocupação de todos, mas a preocupação de alguns homens, enfim. Inclusive tem várias propagandas na internet, né? Aumente seu pênis, não sei o que. Gente, isso pode ser uma questão estética, pode ser uma questão de gosto de homens e mulheres, mas não influencia na reprodução, tá? Não influencia no prazer masculino ou feminino, tá? Por mais que digam, mas tem mulheres que preferem pênis grande, pênis médio, não sei. Gente, isso não influencia, tá? Nem na reprodução, nem na potência sexual, nem no prazer, tá? É uma questão de fetiche, uma questão de desejo só, tá? Quero que isso fique bem claro para não achar que essa parte, o pênis, né? O tamanho seja essencial para alguma coisa. Na verdade, tem outras coisas mais essenciais que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Aqui a gente tá vendo agora o corpo do homem de frente. Então, você tá vendo agora os dois testículos dele, né? Você tá vendo o pênis no meio aí. E lá em cima, vocês estão vendo a bexiga, tá? A próstata. Olha só como o canal passa pelo mesmo lugar. Aqui é o canal urinário. E aqui é o canal reprodutor, sistema reprodutor. Os dois vão passar pelo mesmo lugar, né? Então, por isso que um canal tem que fechar quando o outro estiver funcionando, tá? Os espermatozoides e os óvulos a gente chama de gametas. São as células que vão ser responsáveis pela reprodução daquela espécie. Então, qualquer espécie, a gente chama os espermatozoides, óvulos ou qualquer outro tipo de célula de gametas, tá? Então, o gameta masculino é produzido no testículo, o gameta feminino é produzido no ovário, na nossa espécie, tá? As glândulas seminais, que são essas daqui, saiu cortado, mas é glândulas seminais, produzem um líquido, tá? Que vão nutrir os espermatozoides, vão dar aquele gás para ele sair da uretra e conseguir penetrar no útero, tá? Ele nada, ele mexe, ele tem um flagelinho, né? Vou ver se eu deixo um vídeo aqui. Ele tem um flagelinho que ele nada, na verdade, no líquido, tá? Então, com esse flagelinho, ele consegue se movimentar. Só que para isso ele precisa de energia. Lembrando lá da matéria de energia, tá? Então, ele precisa de energia. Ele tem umas mitocôndriazinhas lá que vai estar produzindo energia. Mas para isso ele precisa se nutrir. Então, a vesícula seminal é responsável por isso. Já a próstata, que é tão famoso no exame de toque, né? Pessoas acima de 40 anos geralmente fazem aquele exame que o médico coloca o dedo dentro do ânus para poder ver o tamanho da próstata, porque se a próstata tiver com tamanho alterado, pode ser um início de câncer. Então, é muito importante. É o que dá a cor esbranquiçada, tá? Quando o homem ejacula, a cor, tá? É branca. Essa cor branca não é dos espermatozoides, essa cor branca é o líquido da próstata. O que esse líquido faz? Esse líquido é extremamente importante. Ele vai tirar a acidez do canal urinário. Lembra que o ácido mata o espermatozoide? Então a próstata vai tirar todo o ácido do canal urinário, inclusive da vagina, tá? Então ele tá em grande número no esperma, que é o conjunto disso tudo, né, que é o conjunto do líquido da vesícula seminal, da próstata e espermatozoides, forma o esperma. Então, o esperma, quando ele sai da uretra, ele também neutraliza já o ácido da vagina. A nossa vagina é extremamente ácida. Isso ia matar os espermatozoides. Então, espertamente, o corpo do homem libera esse líquido que neutraliza a acidez para poder os espermatozoides passarem, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, uma coisa importante, tá? Quando o homem começa a ereção, tá? Quando o pênis fica ereto, já sai um líquido lubrificante, tá? Pela ponta do pênis. E já sai um pouco de líquido que vai neutralizar a acidez do canal, porque às vezes fica um pouco de urina no pênis, tá? Então já é produzido um pouco de líquido quando o homem fica ereto, tá bom? Depois, logicamente, durante a ejaculação é que vai sair a maior parte. Mas durante a relação sexual pode estar saindo um pouquinho de esperma também, pode escapar um pouquinho, tá? Vai sair a maior parte do esperma na ejaculação, tá? Não achem que é só na ejaculação que esse líquido todo, né, essa composição vai sair do pênis do homem, tá? Então aí vocês estão vendo o pênis ereto, né, o pênis flácido e o pênis ereto. Aqui sistema urinário funcionando, aqui sistema reprodutor funcionando. Aí tem gente que fala, não, professora, não é possível, como é que desliga um e liga o outro? Os meninos talvez entendam melhor se eles pensarem se o pênis ereto deles eles conseguem urinar, tá? É um sacrifício, né? O homem tem que ficar lá no banheiro, né? Dar uma esperadinha e tal, deixa ele relaxar para poder ligar novamente o sistema urinário, tá? Tem essa pausazinha aí de tempo, porque o corpo não mistura as duas coisas, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena comentar, que eu não comentei ainda. Sim, o nosso pênis, né? O nosso pênis da nossa espécie, né? Ele não fica ereto por músculos, tá? Imagina o quanto seria arriscado você colocar músculos num órgão tão importante. Lembra que os seres vivos, eles têm duas funções principais na Terra, que é reproduzir e sobreviver. Sobreviver, melhor, para reproduzir, né? Então, assim, é um órgão extremamente importante, tá? O nosso corpo, assim como de outros animais, considera esse sistema, o reprodutor, um dos mais importantes, porque ele que vai levar à perpetuação da espécie, tudo bem? Por que eu tô dizendo isso? O corpo não ia arriscar colocar musculatura aqui para deixar o pênis ereto, tá bom? Imagina se esse músculo, né, tá fadigado, dá uma cãibra no músculo, igual dá na perna da gente às vezes, e aí ia ficar, né, naquele sobe, não ia dar certo. Então, o pênis não é feito de músculos, tá, para levantar. O que acontece é que ele enrijece com sangue. Então o corpo concentra boa parte do sangue no pênis, e então ele fica ereto, tá? Esse corpo cavernoso que tem aí, ele é tipo uma esponja, é literalmente um tecido esponjoso. Então quando você está excitado, quando o homem está excitado, começa a bombear sangue para o pênis, e então vai encher esse tecido de sangue. Então o pênis fica ereto, por causa do sangue, tá, gente? Não é nenhuma musculatura ou algo assim. Aí a gente entra no sistema reprodutor feminino, bem mais complexo, com bem mais detalhes, tá? Por quê? Porque é o corpo que, além de ter que passar por todo o ritual de acasalamento, né, fecundação, ele também vai gerar o bebê. Então, obviamente, ele tinha que ser mais complexo, não tem jeito. Marquei novamente com os quadradinhos as partes que eu considero mais importantes para vocês saberem. Observem aqui, então, que essa mulher está de lado também. E a gente agora tem duas aberturas. Olha aqui. O primeiro é do sistema urinário. Isso daqui é a bexiga. Tá vendo? Bexiga, uretra. Agora, cadê o sistema reprodutor? Atrás. Na frente fica o sistema urinário. Atrás fica o sistema reprodutor. Se alguma menina não percebeu, não reparou isso ainda,
Perceba que a urina, tá? Ela não sai pelo mesmo canal, tá? Observa mesmo, mexe lá, dá uma olhada. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi gente, por exemplo, que usa uma coisa chamada absorvente interno, tá? Que é um absorvente que vai aqui nesse canal. Aí o que a mulher faz quando ela vai urinar? Ela tira o absorvente para urinar. Não, gente, o nosso canal não é o mesmo, tá? Então, assim, você pode deixar o absorvente interno e fazer xixi, porque são canais diferentes, tá? Algumas meninas podem estar pensando, nossa, professora, é sério? É sério. Acontece, tá? E muitas que estão assistindo podem não saber disso, é normal. São canais que estão muito próximos um do outro mesmo. Aí a gente vai ter uma proteção desses dois canais, que são os lábios, tá? A gente vai ter lá no começo dos lábios, né, da vagina, a gente vai ter o clitóris, que tem uma função sexual importante no orgasmo feminino, tá? O orgasmo masculino geralmente é na ponta do pênis, né? Porque o orgasmo também, ele depende muito da relação, tá? Mas a ponta do pênis é a parte mais sensível do homem e a mesma sensibilidade, o mesmo tecido que forma a ponta do pênis do homem é o tecido que forma o clitóris. Então podemos dizer que eles são bem equivalentes. A sensação que a mulher tem no clitóris é muito parecida com a sensação que o homem tem na ponta do pênis, tá bom? Aqui em cima a gente vai ver melhor depois. Tem os ovários, a tuba uterina, aqui o útero. Olha só como ele é grosso, ele é espesso, ele é bem musculoso. Lembre que ele vai ter que esticar bastante quando tiver um bebê dentro e vai ter que também contrair bastante para expulsar esse bebê. Então é extremamente musculoso. Então a gente vai ter duas entradas aqui, sistema urinário, sistema reprodutor e aqui o sistema digestório, tá? Que é aqui o ânus, o intestino. Então o homem tem dois canais perto um do outro, né? Aqui o final do sistema digestório, reprodutor e urinário, e mulher vai ter 3. Urinário, reprodutor e o digestório, tudo bem? Aqui eu coloquei uma foto agora de frente, igual eu fiz com os homens, e a gente consegue ver então como é que é mais ou menos o formato do ovário. Aqui a tuba uterina, que vai levar o óvulo até o útero para o desenvolvimento do bebê, caso tenha, tá? Olha aqui como ele é super musculoso, tá? E aí, aqui é o canal que liga a vagina com o útero, a gente chama de colo do útero. É muito importante a gente saber, porque é uma área onde muitas mulheres desenvolvem câncer de colo do útero. Então, aonde é isso? É nessa entradinha aqui, tá? O pênis, para vocês terem ideia, ele vai entrar e vai bater aqui no colo do útero, tá? E vai liberar os espermatozoides bem aqui na entrada do útero. A gente vai ver isso melhor mais pra frente. Mas só para vocês terem uma ideia já aqui, então, é por aqui que o óvulo sai, tá? Quando a mulher engravida, então, o bebê se desenvolve nessa parte. Quando a mulher não engravida, então sai a menstruação aqui pela vagina. Tudo bem? Aqui é a parte externa do sistema, então a gente viu toda a parte interna. Aqui é a parte externa do sistema reprodutor feminino. A gente vai ter o clitóris bem na parte de cima dos lábios, tá? Bem no começo da vagina, tá? Como eu disse, uma parte equivalente à glande masculina, que é a ponta do pênis do homem. O monte de Vênus é, na verdade, uma parte gordurosa, tá? Que tem fofinha, tá? Que a mulher tem, que é justamente para absorver o impacto da relação sexual. Os lábios são protetores, a gente tem os grandes lábios e os pequenos lábios. E a entrada da uretra, dá pra ver bem aqui, e a entrada da vagina, que é bem maior, obviamente, por causa do que vai ter a entrada do pênis. Aqui mais alguns detalhes, mostrando a parte interna e externa e falando mais algumas estruturas importantes. Primeiro, além do útero ser extremamente musculoso, tá, gente? Extremamente espesso, a vagina também é. A vagina, lembrando, é essa parte externa
E essa parte interna toda aqui também, tá? É a vagina. Ela é extremamente musculosa, tá? Geralmente, quando a mulher tem um orgasmo, esses músculos, eles contraem, tá? Alguns homens podem sentir, a mulher também, que eles dão uma contraída. Pode ser, tá? Não se sabe muito bem a função do orgasmo feminino, nem da contração, mas pode ser uma forma de incentivar o pênis a liberar os espermatozoides, dar uma apertadinha para sair, né? E aqui do lado, a gente vai ver de novo aqui a parte externa. Olha lá o clitóris, né? Os lábios aqui com outro desenho. E isso daqui é uma parte interessante, que é o ímen, essa pele aqui, tá? Vocês estão vendo que tem uma pele, um buraquinho? Isso daqui é o ímen. O ímen, ele geralmente tem em mulheres que ainda são virgens, tá? Geralmente mulheres virgens têm essa membraninha, ela é bem fininha, parece aquele papel filme, sabe? Bem fininho mesmo. Geralmente, com a relação sexual, a mulher perde o ímen, ele rasga, tá? Não é algo doloroso para a mulher, tá? Não tem nenhum nervo ali que cause dor. Na verdade, a relação sexual em si, quando perde a virgindade, é uma coisa que costuma doer. Por quê? Porque esses músculos, eles estão ainda muito fechados, né? Essa parte musculosa da vagina. Então, o pênis literalmente força a abertura, né? E quanto mais ele força, muitas vezes a vagina, ela fecha mais, como uma forma de proteção, tá? Ela não tá acostumada a entrar nada, só sair. Entrar, não entra nada. Então, a primeira vez que vai entrar pode causar muita dor, muito desconforto, porque são músculos. Ao contrário do pênis masculino, a mulher tem muitos músculos na vagina. Então, se ela fica tensa, ela tá relaxada, os músculos da vagina relaxam. Ela tá tensa, eles fecham. Então, geralmente, na primeira relação sexual, a mulher tende a ficar um pouquinho mais tensa. Pronto, fechou. E aí costuma ser um pouquinho doloroso. Tá? A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, essa estrutura, o ímen, geralmente as mulheres têm. Não são todas as mulheres que nascem com ímen. Eles rompem, geralmente na relação sexual, mas pode ser com penetração de dedo, pode ser andando de bicicleta, andando a cavalo. Eu já vi esses casos, a menina rompeu porque bateu, né? Por exemplo, na bicicleta, deu um solavanco e bateu no próprio banco da bicicleta. E aí só o movimento, só o impacto, não é que entrou o banco, tá? Mas só o impacto na vagina foi o suficiente para lá dentro romper o ímen. Para vocês terem uma ideia de como ele é sensível. Algumas tradições, como os árabes, eu não sei se ainda é hoje, professor de história, geografia vai poder falar melhor que eu. É comum a mulher perder a virgindade quando casa, tá? Na cultura deles. Então, ela precisa fazer a relação sexual num lençol branco, tá? Então, o marido e a esposa fazem a primeira relação sexual dela e dele num lençol branco. Quando rompe o ímen, por mais que não seja um causador de dor, sai sangue, tá? Rompeu aquele tecidinho ali, alguns vasinhos sanguíneos também rompem e sai o sangue no lençol. Este sangue no lençol depois é carregado pela família num ritual em que eles vão passando pelas ruas com aquele lençol com sangue para mostrar que a filha deixou de ser virgem, enfim. Estamos apresentando fatos, né? Sem a gente julgar aqui se é certo ou errado, enfim, mas é uma questão de tradição. Muitas mulheres usam também o ímen como um determinante de virgindade mesmo, tá? Então a mulher pensa assim, não, eu só quero romper o meu ímen quando eu fizer sexo, tá? Mas lembrando assim, que tem mulheres que perdem antes, como eu falei, tá? Pode perder de outras formas também, como masturbação, enfim. E isso não necessariamente quer dizer que a mulher é virgem ou não, tá? Isso é mais uma questão cultural, tá bom? Usa-se o ímen muito para dizer se ela é virgem ou não. Mas isso eu acho que é muito um critério da mulher também. Que ela acha, que o namorado acha, enfim, tá? Aqui eu coloquei pra vocês, só um minuto aqui, deixa eu ajeitar.
Então, aqui eu coloquei pra vocês o ciclo menstrual, tá? O ciclo menstrual, ele tem 28 dias, tá? Então, é um mês inteiro. O ciclo menstrual não é só os dias da menstruação, é o ciclo inteiro menstrual. Então, vocês vão ver que são aqui alguns dias férteis da mulher e alguns dias de menstruação. E tem um meio termo aqui, os azuizinhos, que não é nem dia fértil nem dia de menstruação. Geralmente, o óvulo é liberado 2 semanas depois que a menina começou a menstruar. Então, ela menstruou, geralmente a menstruação dura 1 semana. Mais 1 semana e o óvulo é liberado em algum desses dias aqui. Em 3 semanas, ela já não é mais fértil. Eu tô contando certo? 1, 2, 3 semanas, né? E aí, na 4ª semana, ela começa a menstruar de novo. Tem mulheres que são 28 dias, mas é um exemplo, tá, gente? Pode ser 30, pode ser 35, pode ser 40, pode ser de 2 em 2 meses, não tem problema. O que não pode é a menina menstruar sempre. A menina viver menstruando todos os dias, sai sangue. Tem alguma coisa errada, tem que ver no ginecologista, tá bom? Vou falar isso depois. Tá. Então, aqui eu coloquei uma ilustração para vocês verem como é que é. Aqui tá o útero. Quando o óvulo não é fecundado, Então, aqui tá o útero. Aqui é o endométrio, que é o tecido que reveste o útero e espera o bebê. Então, todo mês, o útero se prepara ele é esperançoso, ele espera um bebê. Então, ele prepara tudo bonitinho menstruou. Aí agora ele vai preparar tudo bonitinho durante esses dias aqui, o útero, para receber o bebê aqui nesses dias, tá? Tá tudo arrumadinho. Ele viu que não teve fecundação, o óvulo é eliminado e todo o endométrio é eliminado. Por isso que ocorre a menstruação. Porque no próximo mês ele não vai usar esse endométrio, ele vai fazer outro, um novo, tá bom? É normal mudanças hormonais muito grandes, então é um período que a mulher se sente com vontade de chorar, com raiva, tá? O pavio dela tá bem curto, né? Então, meninas, não são todas que tem, tá? Mas algumas sabem do que eu tô falando. Alguns meninos também sabem, porque tem irmã, tem mãe, né? Tem namorada. Deixa eu ver o que mais. Bom, a primeira menstruação então ocorre lá entre os 11 e 13 anos, não é regra, tem gente que acontece antes, tem gente que acontece depois. Depois dos 17 anos, 18, se a menina ainda não menstruou, é bom ela procurar um médico, um ginecologista, para ver se tá tudo certinho com os ovários dela, tá? Com o sistema reprodutor dela. Sempre que ela menstruar, né? A primeira vez que uma menina menstrua, é sempre bom ela procurar um ginecologista também, tá? Porque é sinal que o sistema reprodutor dela tá pronto, né? Pra gerar um bebê. Então, pra ver. Geralmente, o ginecologista faz um raio-x bonitinho. E aí, vê se o ovário tá no lugar, se o útero tá no lugar, se tá tudo funcionando como deveria funcionar, tá? O exame não é invasivo, não vai enfiar nada lá dentro, tá? Vai só realmente olhar por raio-x se tá tudo ok. Isso, deixa eu ver. Sim, na menstruação, então sai essa pele. É comum, às vezes, as meninas verem uma pele saindo mesmo na menstruação, são pedaços do endométrio. Aqui, então, eu tô mostrando pra vocês o ciclo menstrual de outra forma. Olha só, aqui começa a menstruação, é o mesmo ciclo que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Só que agora de forma diferente. Então, o ciclo começa aqui na menstruação. Depois da menstruação, então, começa a se refazer o endométrio, aquele tecido que reveste, então, o útero. Começa a se refazer o endométrio. Então, essa parte que a gente tá vendo aqui é o útero, tá? E olha só o que o endométrio tem, por que ele é tão importante para a gravidez.
ele tem vários vasos sanguíneos, é isso que vai ajudar a alimentar o bebê, tá? Por isso que ele é tão importante. E aqui tá mostrando o que tá acontecendo no ovário, tá? Então o ovário tá amadurecendo aqui o óvulo, ó. Ovulação aqui no 14º dia, uma semana depois de ter terminado a menstruação, e então, acabou, né? Aí no próximo vai ser liberado o outro, enfim. Liberou, não foi fecundado, preparou, não fecundou. Menstruação, vai ser liberado o óvulo e toda a parede do endométrio. Por que sangra na menstruação? Imagina que eu passo uma faca aqui, ó, nesses vasos sanguíneos. Eu passei uma faca nesses vasos sanguíneos. Então eles ficam expostos. Esse sangue que tá saindo, gente, não é um sangue que tá dentro do útero, como algumas pessoas pensam. Esse sangue é de dentro do corpo, tá? Então esse sangue tá saindo lá de dentro do corpo, passando pelo útero e descendo. Esse sangue, ele serve para lavar o útero, digamos assim, né? Só que olha só, se esse sangue tá muito exagerado, você percebe que realmente parece uma hemorragia, é porque é uma hemorragia, tá? Então você tem que procurar um médico. Se você vê que é um sangue tranquilo ali no absorvente, todo mês e tal, que dá pra conter de boa, maravilha. Viu que tá muito desregulado, que o negócio tá saindo pra mais, que tá esquisito, que tá manchando roupa, tá manchando tudo, pode ser que o seu fluxo seja alto, pode, mas pode ser uma hemorragia, pode ser que esses vasos aqui estão com alguma dificuldade de fechar, para estancar o sangramento. E aí tem que ir no médico para poder ver o que pode estar acontecendo, tá bom? É isso. Aqui uma gracinha, né? De como que as mulheres ficam. Deixar vocês verem depois. Aqui eu vou falar um pouquinho de um distúrbio, e é o último assunto que eu vou falar nesse vídeo, que é os ovários policísticos. Professora, mas eu sou menino, sou homem, vou ter esse problema? Não, não vai ter esse problema. Professora, eu preciso saber isso? Precisa, óbvio, você não é mulher, mas você precisa saber isso. Você acabou de estudar ecologia, você estava sabendo de elefante e você não é um elefante. Então você vai ter que estudar, isso é extremamente importante para os homens também, tá bom? A síndrome do ovário policístico é quando o ovário da mulher está com problemas, tá? É por isso que eu falei que é importante, menstruou, ir lá no ginecologista fazer um raio-x, tá? Porque geralmente ele já capta em algumas meninas esse ovário aqui deformado. Ele fica parecendo um balãozinho, tá vendo? Tá bem inchado. Já significa que tem alguma coisa errada. O que tem lá dentro? Tem várias pedrinhas, tá? E essas pedrinhas atrapalham muito os óvulos. Lembra que aqui dentro ficam os óvulos. Então imagina que você começa a crescer um monte de pedrinha lá dentro. Começa a matar os óvulos. Tá vendo a gravidade disso? Se você mata todos os óvulos, tá? Lógico que ainda tem esse ovário, mas digamos que os dois ovários estão com ovário policístico. Estão com cistos, estão com pedrinhas. Se os dois começarem a ter pedrinhas, a mulher pode ficar estéril, tá? Então, como é que a mulher sabe se ela tem isso? Como é que ela pode já perceber que ela tem isso, tá? Ela vai perceber que a menstruação dela nunca regula. Gente, é normal a menstruação feminina não regular no começo, tá? Não tô falando isso. Então, a mulher nos primeiros dias de menstruação, nos primeiros meses de menstruação, no primeiro ano de menstruação, a menstruação não vai estar regular. Ela vai estar, 15 dias ela menstrua, aí ela fica um mês menstruando, aí ela fica 6 meses sem menstruar e menstrua. Uma coisa de louco. Aí depois ela começa a ter uma regularidade. Todo começo de mês ela menstrua. Todo final de mês ela menstrua. Todo dia 10 ela começa a menstruar. Ela começa já a ter um ciclo, né? O ciclo menstrual. Essas mulheres que têm ovário policístico, elas não têm regularidade na menstruação. Então, se você, né, minha aluna, que já menstruou há muito tempo, até hoje, tá? Já faz 2 anos e seu ciclo não regulou, tem alguma coisa errada. Tem que ir no hospital para ver o que é. Tem que ir no ginecologista, ok? Ele traz vários problemas, como pode causar diabetes nas meninas, tá? Pode dificultar ela engravidar, porque mata os óvulos que estão dentro do ovário.
A menina também fica com excesso de testosterona no corpo, então ela pode perceber que ela fica com pelos grossos. Meninas que estão com muitas espinhas e ciclo irregular, pode desconfiar, tá? Essas meninas costumam ter muitas espinhas mesmo. E aí, a importância de se consultar o médico para ver, para confirmar o diagnóstico. Ele vai então fazer esse raio-x, caso você seja virgem. Se você não for mais virgem, ele vai fazer um exame que é o intravaginal, é tipo um raio-x por dentro da vagina, que é melhor para ele analisar, tá? Mas ele não faz em meninas que são virgens justamente por causa do rompimento do ímen, né? E aí ele vai analisar também com exames de sangue os hormônios, como é que estão, para definir se a menina tem problema de ovário policístico ou não. Beleza? Então, essa aula a gente termina por aqui. Na próxima aula a gente vai falar da reprodução em si, gravidez e parto. Beijo!